Boa noite aí, pessoal. Esperar um pouquinho, mais gente entrar na live. Boa noite, Maria Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, Maria Fernanda? Tudo bem com você? Tô joia também. Esperar só um pouquinho para ver se o pessoal entra. Ficou confuso eu mandar os dois links de uma vez? Não, ficou não. Depois, quando acabar, ele funciona, né? Eu achei que tinha que mandar na hora. Não, Aí o que eu pensei? Aí a gente não vai perder tempo comigo gerando o link, entendeu? Quando acabar esse Uhum. daqui, vocês já clicam naquele outro. Porque Foi senão, o que melhor. acontece? A minha internet, eu não sei porque ela tá muito ruim. Então, quando eu vou gerar o link, demora, igual a última live, demorou para conseguir gerar o link, sabe? Aí eu falei assim: eu vou Uhum. gerar os dois, aí quando acabar, é só eles já clicarem no próximo. Ficou bom, né? É mais fácil mesmo. Fica muito mais rápido. Ficou. E aí, Paulo, tudo bem? Oi, Pri, joia. Hoje você tá em casa, né? Hoje eu tô, graças a Deus. Aquele dia você foi para Nárnia. Não, eu fui Hã? assistir. Aquele dia você foi para Nárnia. Tô brincando. Ah, Eu fui nossa, assistir a gravação da aula. Cara, você tava o tempo todo dentro do carro. Eu falei, gente, onde que o Paulo tá indo? Que tá gastando eu uma tava, hora. eu tava de Betim, eu tava em Betim, aí eu fui pro Sion, em BH, aí demorou isso. Gente, ó, eu tô bebendo aqui um líquido misterioso. Não vou falar o que que é, não, tá? Brincadeira, é um cappuccino. Então, aí a Luana entrou, o pessoal vai entrando aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar aqui nessa live a matéria da parte 3, né? A gente vai trabalhar a parte 3 todinha. Aí na terça-feira a gente trabalha a parte 4 e na quinta a gente resolve o exercício final, tá bom? A gente faz dessa forma. E aí na outra semana a gente já inicia a próxima disciplina que a Vilma me confirmou hoje, que vai ser administração de materiais. Aí ela até me informou o ciclo da disciplina, só que tá ali no meu telefone tá carregando. Aí depois eu olho e encaminho nos grupos o ciclo da disciplina, tá bom? Para vocês saberem quantas semanas vai levar até que outra disciplina entre também no EAD. Mas então tá, vamos falar um pouquinho hoje sobre mercado de trabalho. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre desigualdade social, né? A gente vai falar sobre esses temas. Até o Paulo colocou aí que ele achou um tema um pouco mais fácil, né? Dentro do conteúdo de economia e mercado, ele achou essas duas últimas partes um pouco mais tranquilas, né, Paulo? Acho que é porque a gente vivencia bastante, então é de mais fácil compreensão. Mas acaba que também traz um pouquinho de revolta alguns tópicos, né? Eu tenho alunos que ficam um pouco mais inflamados com essa parte da desigualdade social. Mas, Fernanda, eu vou te pedir só para fechar o microfone só um pouquinho, e aí, mas qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Hoje é bom que vocês participem. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a parte que vocês viram que fala um pouco sobre o mercado de trabalho, pessoal. O que é o mercado de trabalho, gente? Esse mercado de trabalho ele é um dos mais importantes aspectos dentro da economia do país. Ele faz parte aí do estudo da macroeconomia. Vocês viram aí durante as aulas de EAD que dentro do mercado de trabalho existem os ofertantes e os demandantes. Quem que são os ofertantes? São os funcionários, né? Eles definiram aí os ofertantes como indivíduos que oferecem sua força de trabalho em troca de salário. Nada mais é que o proletariado, os funcionários. E os demandantes?
São as empresas. Por quê? Porque elas buscam dentro do mercado de trabalho a força de trabalho e, em troca, elas oferecem um salário. Então, os ofertantes são os indivíduos e os demandantes são as empresas. Simplificando esse conceito de mercado de trabalho, gente, o mercado de trabalho é onde os empregadores buscam pelo quê? Eles encontram os empregados, né? Então, eu tenho a relação entre empregadores e empregados. Foi trabalhado com vocês também o conceito de produto marginal do trabalho. O que é esse conceito de produto marginal do trabalho? Gente, ele vai corresponder ao aumento do faturamento da empresa criado pela contratação de um trabalhador adicional. Então, toda vez que eu contratar um funcionário e o serviço que ele me prestar corresponder a um aumento no meu faturamento, essa relação de contratação e o aumento do faturamento com o serviço prestado, ela é chamada aí de produto marginal do trabalho, tá? As empresas, elas só irão contratar trabalhadores, gente, quando o salário pago for menor que o produto marginal trabalhado. O que quer dizer isso? O que é o produto marginal trabalhado? Eu fui lá, contratei um trabalhador e o retorno que ele me dá, né, esse serviço prestado para mim, aumenta o meu faturamento. Beleza. Então, o salário que eu vou ter que pagar para esse trabalhador, ele tem que corresponder ao quê, gente? Ele tem que ser menor do que o aumento do meu faturamento. Vamos supor que eu fiz uma análise e eu verifiquei o seguinte: se eu contratar um funcionário a mais para a minha empresa, o trabalho que ele vai gerar vai me gerar um faturamento de R$10. Beleza. Então, se eu contratar um funcionário, ele vai trabalhar para mim, isso vai trazer para mim um faturamento de R$10. Aí eu vou pensar assim, então eu vou pagar para esse funcionário um salário de R$6. Por quê? Porque eu ainda tenho um lucro de 4. Ok? Então, o salário ele tem que ser sempre menor que o produto marginal trabalhado. Ok? É nada mais do que o salário é menor do que o faturamento que o trabalho daquela pessoa me traz. Sempre menor. Imagina só se o Paulo está trabalhando para mim. Aí o lucro que eu tenho com a receita que eu tenho com o trabalho do Paulo é de R$10. Só que eu estou pagando para o Paulo um salário de 14. Ué, gente, eu estou tendo o quê? Um custo maior do que o retorno que o Paulo me traz. Então, é nada mais isso que ele quer dizer, quando ele fala que o salário pago tem que ser menor que o produto marginal do trabalho, tá? E aí, gente, a gente volta aí naquele tópico de maximização dos lucros. Quando eu tenho a maximização dos lucros? Quando o custo marginal é igual à receita marginal. Aí, ali, eu atingi um nível máximo do meu lucro, não é isso? Eu sei que, a partir dali, se eu continuar produzindo, o que vai acontecer? Eu vou ter prejuízo. Então, dentro desse mercado de trabalho, a maximização do lucro ela acontece quando o salário pago ao funcionário é igual ao produto marginal do trabalho. Por quê? Porque quem que o salário representa aí? O meu custo marginal. E o produto marginal trabalhado, o faturamento, a minha receita. Então, quando o salário é igual ao produto marginal do trabalho, eu sei que ali eu atingi o ponto máximo dos meus lucros, ok? Dentro desse mercado de trabalho, nós temos também algumas situações que fazem com que as empresas aumentem a demanda de contratação dos funcionários, tá? Foi citado aí para vocês dentro do EAD, como uma dessas situações sendo a tecnologia, tá? As mudanças tecnológicas, pessoais, são capazes de promover mais empregos. Eu vejo muitas pessoas aí com medo desses avanços tecnológicos, dessas mudanças, porque elas têm medo que a tecnologia venha substituir o homem e que isso faça com que caia o nível de empregos. O que acontece, na verdade, é o seguinte: a tecnologia vai substituir algumas funções, alguma parte do mercado de trabalho? Vai. Só que ela também vai promover um aumento muito grande em outras áreas, em outras funções, em trabalhos ainda que estão até para surgir.
O que vai acontecer com esse mercado de trabalho, gente? Ele vai demandar muita capacidade técnica, tá? Porque para que você esteja inserido nele, para que você consiga lidar com essa tecnologia, você vai ter que ter conhecimento, você vai ter que ter conhecimento técnico. Então, não é que a demanda de trabalho vai diminuir, que vai extinguir aí o mercado de trabalho ou que vai diminuir a quantidade de empregos. Não. Só que o que vai ser exigido é que vão surgir empregos, que a tecnologia traz aí uma demanda por conhecimento técnico, ok? É essa a troca que vai acontecer. E eu acho que o Paulo caiu. Mas vamos continuar aqui, tá? A tecnologia, gente, ela ajuda as empresas sempre a faturarem mais, tá? Seja através aí da redução do custo ou através do aumento da produtividade. Pensem aí, quando eu falo que a tecnologia ajuda sempre a produzir mais, na esteira de produção. Lá no Fordismo, né? Quando Ford colocou aí a esteira de produção dentro da linha da Ford, ele conseguiu aumentar a produtividade, né? Ele conseguiu produzir mais carros. Com isso, ele conseguiu ter uma lucratividade maior. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar. Oi? Fecha o áudio para mim, Paulo. Fecha o áudio para mim, por favor. Calma. Então, olha só. Pensem sempre assim, a tecnologia ela vai sempre ajudar que as empresas faturem mais, tá? Por quê? Porque ela ajuda na redução de custo e ela ajuda também no aumento da produtividade. O produto marginal do trabalho, pessoal, aumenta com a tecnologia. Percebam que o quê, gente? O faturamento da empresa cresce quando ela vai contratar aí um trabalhador para operar suas tecnologias, né? Quando o Ford instaurou lá a esteira de produção, o faturamento da empresa cresceu quando ele contratou aí aquele trabalhador para operar aquela tecnologia, tá? E existem também algumas situações que interferem na oferta de demanda do trabalho, na oferta de mão de obra do trabalhador, tá? Dentro do EAD, foi citado aí para vocês como exemplo de situação que interfere na oferta de mão de obra do trabalhador, o trade-off que existe na situação em que o trabalhador tem que escolher entre trabalhar mais e ter menos tempo para o lazer, ou trabalhar menos e ter mais tempo para o lazer. Então, esse tipo de situação vai interferir na oferta aí da minha mão de obra, tá? O Mário, da ADM 05, ele enviou uma pergunta para mim dentro do grupo e ele me levantou assim, o seguinte questionamento. Ele me perguntou se a tecnologia irá influenciar o mercado de trabalho após a pandemia. Pessoal, com toda certeza, tá? Muitas empresas, elas já estão se programando para continuar o formato de trabalho em home office após a pandemia, tá? Elas estão enxergando uma possibilidade de que, gente, maior lucratividade. Por quê? Porque ela consegue, com esse home office, com esse trabalho remoto, diminuir o custo dela com o espaço físico, tá? Então, esse home office, a tecnologia utilizada para que possibilite o trabalho remoto, ela veio para ficar, uma tecnologia que vai influenciar muito o mercado de trabalho nesse mercado pós-pandemia, tá? Outra situação em que a gente pode analisar que não tem mais volta, gente, são as compras feitas pela internet. Já era uma demanda que vinha crescendo, e as empresas, durante esse momento de pandemia, elas estão se esforçando, né, ao máximo para quê, gente? Para estimular o consumidor a experimentar a compra virtual. E várias pessoas que não utilizavam, que não realizavam essas compras virtuais, nesse momento de pandemia, que eram fechadas essas compras virtuais, nesse momento de pandemia, elas estão experimentando. Então, assim, às vezes a pessoa era muito fechada à compra virtual, mas veio a pandemia e ela começou a fazer a compra dela do supermercado de forma virtual. Aí ela começou a entender, opa, deixa eu entender como é que funciona isso. E isso, gente, vai ser um caminho sem volta, tá? Essas pessoas estão experimentando
E vai crescer ainda mais esse mercado que envolve aí a compra online, tá? Tem alguns estudos que indicam, pessoal, que a experiência da compra online vai impactar e muito dentro desse mercado de trabalho. Vou conversar para vocês que eu mesma, eu não era muito adepta a comprar, por exemplo, algumas coisas eu sempre comprei pela internet, mas roupa é uma coisa que eu não gostava muito de comprar pela internet, porque eu sempre achei assim, tem que experimentar, tem que ver como é que fica no corpo. Mas agora, nessa pandemia, eu acabei comprando um moletom pela internet, porque a loja, o que ela faz? Ela tem uma funcionária que ela utiliza como modelo e a pessoa ela vai experimentando as roupas e vai mostrando para o cliente como é que fica. Né? Experimenta para mim o tamanho P, o tamanho M. Gente, chegou, eu achei ele bonito, ficou super bem e eu achei super cômodo. Então, olha só, olha como eu era uma consumidora extremamente fechada para isso e, por causa da pandemia, me abri. Existem muitos consumidores que vão aderir, sim, à compra online. E a gente tem aí uma tecnologia que vai aumentar e muito a sua demanda. Quer falar alguma coisa? Paulo está com uma carinha de deixa eu falar? Não? Então, beleza. Então, esses são 2 exemplos de impactos que a tecnologia vai trazer, sim, para o mercado de trabalho, tá? E aí, pessoal, a gente se pergunta o seguinte, como que fica, então, o problema da desigualdade social, né? Como que fica quando o mercado de trabalho exige, eu falei que vai exigir capacidade técnica, ele te exige aí habilidade no manuseio de tecnologia, mas, assim, junto com isso, nós ainda temos pessoas que passam fome, né, dentro do Brasil. O Brasil, gente, ele é o 7º país com o maior índice de desigualdade social. Pensa só, no ranking, nós estamos em 7º lugar. Nós perdemos para alguns países da África, alguns, né? E eu acho que Paraguai, não sei, acho que são 2 países aqui dentro da América, só. 7º lugar. E aí, assim, tem muitas pessoas que eu vejo que acham que o Brasil é um país pobre. Será que nós somos um país pobre? Voltando aí para a desigualdade social, gente, 41,9% da renda total do nosso país está nas mãos aí de 10% da população mais rica. Pensa, 41% da renda total está na mão de 10% da população mais rica. Vocês acham que o Brasil é um país... professora, é porque o Brasil é um país pobre. Vocês acreditam nisso? Acredita, Paulo? Que seja por isso? Fala para mim. Maria Fernanda, fala para mim, você acha que o Brasil é pobre? É um país pobre? Eu acho. Você acha? E você, Paulo? Acho. Ele espera um pouquinho. Eu não acho. Eu acho que ele é mal administrado. Maria Fernanda, olha só, quando você achar que o Brasil é um país pobre, vou te dar algumas informações aí para mudar um pouquinho do seu pensamento. O Brasil, ele está em 9º lugar na classificação do PIB entre os países. A gente só perde para os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Itália. Olha quem está na nossa frente. O que é isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que o Brasil gera muita riqueza, tá? O que quer dizer a gente estar em 9º lugar aí na classificação do PIB, gente? O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, né? O PIB de um país, pessoal, corresponde à soma de todos os bens e serviços finais de um país. Tudo que ele produz de riqueza é avaliado e aí a gente tem o PIB, tá? O PIB ele consegue mensurar as atividades econômicas de um país. Por exemplo, a gente tem aí fatores que influenciam nessa variação do PIB. O consumo da população influencia diretamente na variação do PIB. Quanto mais pessoas gastam, pessoal, mais o PIB cresce.
tá? Quando você quer analisar o comportamento do PIB de um país, gente, ao longo do tempo, você tem que diferenciar aí o PIB nominal e o PIB real. Eu vi que foi apresentado para vocês esses dois conceitos. O que é o PIB nominal, gente? Ele diz respeito aos preços no ano que o produto foi produzido e comercializado. Esse é o PIB nominal, tá? Então, esse PIB que aparece aí pra gente, ó, o PIB do Brasil não fechou em tanto, é o PIB nominal. E o que é o PIB real? Ele tem um preço fixo e é escolhido um ano base para o cálculo aí, tá? Ele não considera, dentro do PIB real, a gente não considera os efeitos da inflação. Quando você pensa em analisar o histórico do PIB de um determinado país, é mais indicado o uso do PIB real. Mas esse PIB que a gente vê aí, né, anualmente sendo divulgado, é o PIB nominal, tá? Então, se o PIB é a geração de riqueza dentro de um país e a gente está em nono lugar, a gente é pobre? Gente, o Brasil é um país muito rico, muito rico. O que existe dentro do país, gente? Má administração, desigualdade social. A gente é rico, só que a gente tem muitas pessoas pobres. Por quê? Porque a renda está concentrada nas mãos de poucas pessoas. O que eu falei para vocês? Que 10% da nossa população tem 40% da renda. Então, vamos supor, o nosso PIB aí de 2019, ele foi de 7,3 trilhões. 7,3 trilhões. Não é um PIB de um país pobre. E eu pensar aí que 10% da minha população tem aí 49% da renda desse país, eu não tenho um país pobre. O Brasil não é um país pobre. Nós temos pessoas pobres dentro de um país rico. Por quê? Por causa da má distribuição de renda, por causa das desigualdades sociais. É isso que acontece aí. Por isso que às vezes a gente tem a sensação, o país é pobre. Não, o país não é pobre. O país é muito bom. E aí, gente, às vezes a gente vê aí nos jornais, o PIB cresceu, foi o menor crescimento do PIB. Tá, a gente tem condições de evoluir muito. Enquanto o nosso foi de 7,8 trilhões, acho que dos Estados Unidos deve ter sido, acho que foi de 21 trilhões. Ou seja, olha o tanto que a gente tem para crescer, tá? Tá, ok, nós temos que crescer muito, pode ser que o nosso PIB, igual estão falando aí, esteja um PIBzinho, mas isso não quer dizer que nós não somos pobres, tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem para onde a gente crescer. A gente pode melhorar, mas falar que a gente é pobre, não. Nós temos pessoas pobres dentro de um país muito rico, ok? Então, pessoal, eu volto a falar com vocês. Nós estamos em 7º lugar quando nós falamos aí de desigualdade social e em 9º lugar quando nós falamos aí de PIB, de riqueza. A renda, gente, está concentrada na mão de poucos, tá? A desigualdade social, pessoal, é um problema que acontece principalmente, aí um dos principais fatores é a má distribuição de renda, tá? A má distribuição de renda, ela faz com que grande parte da população não tenha acesso aí a alguns serviços essenciais, como alimentação, saúde, educação, tá? E essa falta de acesso a serviços essenciais acarretam problemas como o quê? Altos índices de criminalidade, desemprego, fome, tá? Ter muitas pessoas consideradas pobres é uma consequência da desigualdade social. Então, pensem sempre assim, nós não somos um país pobre. Nós temos muitas pessoas consideradas pobres por causa da desigualdade social, tá? E assim, gente, se a pessoa não tem o que comer, se a pessoa não tem acesso à educação de qualidade, então como que ela vai ter a capacidade técnica exigida pelo mercado? Como que ela vai ter acesso à tecnologia, tá? Se as pessoas não têm acesso ao básico, as chances de empregabilidade e boa colocação aí dentro do mercado de trabalho caem muito. Vocês concordam comigo?
se eu não tenho acesso ao básico, aí você fala, aí, olha só, eu enquanto governo, olha a sinuca de bico que eu tô, gente. Eu sou um país rico, tá? Olhando aí para muitos países, eu posso me considerar um país rico. E eu tenho um mercado de trabalho que exige da minha população capacidade técnica. Só que eu tenho uma desigualdade social imensa. E a minha população não consegue ter a capacidade técnica para atender o emprego que eu tenho para oferecer para ela. É isso que acontece, tá? E aí, pessoal, a gente pode pensar assim, como que o governo, então, pode intervir para tornar aí, pode tentar intervir para tornar essa situação de distribuição social mais justa, gente? Tá? A gente tem aí duas linhas de ações e uma é complementar a outra. Nós temos as ações a curto prazo e também as ações a longo prazo. Pensem sempre que a função do Estado, pessoal, é garantir a todos o quê? Eficiência e equidade. O Paulo aí, que já, né, iniciou o curso de matemática, fez aí por um bom tempo, ele vai entender quando eu falar aí de equidade. Então, a função do Estado é garantir o quê? Eficiência e equidade. Pensem em equidade, pessoal, como senso de justiça, tá? Na equidade é que a gente vai conceder aí as mesmas possibilidades para as pessoas, tá? Se vocês pesquisarem o conceito de equidade, vai estar assim, equidade, eu até anotei aqui, deixa eu só achar. Então, equidade consiste na adaptação da regra existente à situação concreta. O que é isso, gente? Nada mais é o quê? Trabalhar com as diferenças, tá? É conceder de verdade as mesmas possibilidades às pessoas. E isso se faz em conta, isso se faz, né, levando em conta o quê, pessoal? As diferenças de cada um. Sejam elas físicas, sejam elas raciais, sejam diferenças econômicas. Eu costumo dizer que a igualdade ela é um fruto da equidade. E é função do Estado conceder isso à população, tá? Eu vou trabalhar aqui com vocês um slide, porque eu quero que vocês percebam esse conceito de equidade, tá? Eu vou aqui compartilhar com vocês. Já deve ter visto esse slide aqui, Paulo. Olha aí, gente. Olhem quando eu trabalho com igualdade. Eu tenho, né? Eu tenho aí um menino alto, eu tenho um menino de estatura média e eu tenho um menino baixo. E eles querem ver um jogo de beisebol. E aí eu vou trabalhar com igualdade. O que é igualdade? Eu vou conceder para cada um o caixote de um mesmo tamanho, certo? E a equidade, gente? Olhem aí essa cena que retrata para vocês a equidade, pessoal. Para um menino alto, eu preciso dar caixote? Não. Para o menino de estatura média, eu continuo dando um caixote só. E eu pego o caixote do menino alto, que não precisa de caixote, e passo para aquele ali de estatura baixa. Por quê? Porque assim ele consegue assistir o jogo. Agora, todos estão na mesma condição para assistir o jogo de beisebol? Então, a equidade não gerou a igualdade para eles assistirem o jogo de beisebol? Não sei se é beisebol, isso aí é beisebol, não é? Aquele que bate na bola assim? Eu acho que é. Mas todos estão com... O fato é, agora sim, todos estão em patamar de igualdade para assistir o jogo. Tá? Então, assim, primeiro, eu não tenho como, porque tem muitas pessoas que falam assim, tem que ter igualdade, tem que ter igualdade. Ter igualdade resolve o meu problema? Olha aqui, eu tratei todos os meninos com igualdade. O que é igualdade? Eu vou conceder as mesmas condições das pessoas, só que as pessoas, elas têm necessidades diferentes. Então, como é que eu vou conceder as mesmas condições? Não, eu vou trabalhar aqui com o quê, pessoal? Com equidade, tá? Eu vou conceder de verdade as mesmas possibilidades para as pessoas. Quando eu trabalho com equidade, consequentemente, eu gero a igualdade, ok? Pessoal, é função do Estado trabalhar aí com eficiência e equidade para a população, tá?
Não se esqueçam disso jamais, por favor. É muito importante. Ok? Tá tranquilo? Tá? Balança a cabeça. Então, beleza. Então, pessoal, se eu falei que é função do Estado garantir eficiência e equidade para a população, e nós estamos tratando de um problema que diz respeito à má distribuição de renda, o que o Estado precisa fazer? Redistribuir essa renda, tá? Um dos mecanismos aí que o governo tem para fazer isso é transferir transferir renda dos indivíduos, certo? Isso pode ocorrer como, gente? Através de política pública, através de assistência social, através aí da tributação. A gente tem várias formas para que ocorra essa transferência de renda. No curto prazo, gente, as políticas públicas e a assistência social são excelentes iniciativas, tá? A gente vai transferir renda para auxílio imediato da minha população. A minha população precisa comer, a minha população precisa de um teto, tá? Então, eu tenho que trabalhar isso no curto prazo e eu preciso atender isso, tá? No Brasil, gente, o Bolsa Família é um exemplo de quê? Assistência social, que visa o auxílio imediato. Então, eu estou visando com o Bolsa Família o quê? Diminuir a desigualdade social. Só que isso vai funcionar a curto prazo. Eu vou dar para a minha população mais pobre a condição de beber, a condição de comer, a condição de ter onde morar. Teoricamente, o Bolsa Família faz isso. Teoricamente, porque é a bolsa de R$200, né? Então, a gente tem que trabalhar melhor essa bolsa aí, porque para você comer, para você morar e para você beber, é difícil com R$200. E existe aí uma falácia muito grande, e uma falácia proposta pela elite, divulgada pela elite, mas que eu vejo que muitas pessoas que não são da elite, elas reproduzem isso, é o seguinte: mas essas ações de curto prazo, como o Bolsa Família, só servem para a pessoa, desculpa o termo, mamar na teta do governo, né? Gente, a elite desesperada, com alguns programas de assistência social, colocou isso e algumas pessoas com muito pouca informação repetem. Tá? Por quê? Porque o que eu quero com esse programa? Eu quero dar condição ali para minha população mais pobre de ter o que comer, de ter o que beber. Eu estou tratando das necessidades básicas. Eu vou te dar saúde, tá? Eu vou te dar aí coma, beba. Você não vai passar fome mais. Tenha onde morar. Essa é a proposta aí do Bolsa Família. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou investir na sua educação. Eu vou parar de trabalhar com você ações a curto prazo e vou voltar aí o meu pensamento para ações a longo prazo, tá? Eu vou complementar essa iniciativa. Para isso, gente, o Estado vai pensar em investimentos a longo prazo. Então, ele tem que visar investimento em educação, investimento em geração autônoma de renda, e ele vai ter que mexer nos sistemas de tributação. Se o que ele quer realmente é diminuir a desigualdade do social de um país, ele vai ter que mexer nisso. Então, eu dei o Bolsa Família e a curto prazo. Uma outra iniciativa que a gente tem aí de investimento no longo prazo, para diminuir a desigualdade social, é o ProUni. Por quê? Porque o que eu fiz com a minha população, pessoal? Eu dei para ela a condição básica. Eu dei para ela o alimento, eu dei para ela, teoricamente, até a moradia. Agora, só que lembra que lá no início eu falei com vocês o seguinte: governo, eu sou de um país rico, lembra? O trabalho que eu tenho para te oferecer, ele envolve que você tenha capacidade técnica. Então, pobre, agora eu vou te dar o direito, eu vou trabalhar com você uma política pública para que eu te tire aí dessa condição de desigualdade e te dê a capacidade técnica para que você consiga atender a minha demanda de trabalho. Então, pensei no curto prazo, agora eu pensei no longo prazo. Eu vou deixar que a minha população pobre estude.
para que ela estude e tenha condição de atender o que é exigido dentro do mercado de trabalho. Pensei na ação a longo prazo. Só que aí, gente, normalmente dentro dos países, quando os governos fazem isso, existem classes sociais, principalmente a elite, a classe mais rica, ela fica com muito medo. Por quê? Porque qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo, pessoal? O governo ele vai ter que mexer na questão da tributação, tá? A questão da tributação, ele é um meio muito eficaz quando se pensa na diminuição da desigualdade social, tá? Dentro do EAD, vocês viram que os tributos progressivos, tá? Eles são de acordo com a renda do indivíduo. E é uma forma de garantir uma distribuição mais equitativa, tá? Agora, eu não vou tributar mais com igualdade, eu vou tributar com equidade. Quem ganha mais, paga mais tributos. Quem ganha menos, paga menos tributos. Então, se você está dentro de um país e você verifica uma movimentação que busca aí, desenvolver a desigualdade social a curto prazo, uma movimentação que vem trabalhando a desigualdade social a longo prazo, existem pessoas que ficam desesperadas. O próximo passo é mexer na tributação, pessoal. Não tem outro jeito. E aí existem políticas que você consegue mexer na tributação que ela vai impactar, ela para de impactar o tributo, meu tributo para de ser em cima dos bens de consumo, igual é aqui no nosso país, e ela começa a tributar o quê, gente? Em cima da sua renda. Então, essa tributação, ela vai ser maior para quem, gente? Para os 10%, que tem 40% da renda. Não é para aquele que ganha 10 mil reais. Não é para aquele que ganha aí 20 mil reais. Eu vou mexer na tributação para o dono do Itaú. Eu vou mexer na tributação para o empresário dono da Fiat. São eles que vão pagar mais. E a minha população pobre vai o quê? Pagar menos. Eu paro de tributar em cima da bala que você consome. Eu vou tributar em cima da renda. E aí tem-se um trade-off, né? Será que algum dia a gente vai ter algum governo que comece a fazer isso? Que não é porque é muito difícil a gente encontrar governantes que estejam dispostos a ir de encontro com a elite, né? É mais fácil você tributar o pobre. Nós estamos aí com algumas propostas de governo que estão falando aí que vai subir a tributação do imposto das alíquotas do imposto de renda. O imposto de renda nada mais é que uma tributação em cima do serviço. Quem paga mais, gente? A classe média. É a classe média que vai, de uma forma ou de outra, perder o seu poder aquisitivo, perder o seu poder de compra. Que vai o quê, pessoal? Voltar a retroceder, que vai cair aí para uma margem mais pobre. Os 10% vai impactar para eles? Não. Lembram que eles normalmente, tá? A gente não pode generalizar, tá? Lógico que existem pessoas honestas que pagam sim os seus impostos, mas a maioria tem a sua renda aí dentro de paraísos fiscais. Nós temos aí a renda deles, eles sonegam impostos. Quem não consegue sonegar imposto é a gente. Quem não consegue abrir uma conta num paraíso fiscal somos nós. Então, essa forma de aumentar a tributação dentro do imposto de renda, ela só atinge nós, que por incrível que pareça, somos considerados classe média. Quem ganha aí 3 mil reais, 5 mil reais, vai sentir no bolso. Mas aí, quem tem aí milhões e milhões, não. Então, nós continuamos aí com uma escalada da desigualdade social. É preciso pensar numa nova forma de tributação, tá? E aí, uma delas que poderia se pensar, gente, que traz aí uma tributação mais eficaz, tá? São os tributos progressivos. Vocês conseguiram entender aí um pouco da questão da desigualdade social? Por favor, Maria Fernanda, tá me ouvindo? Oh.
O Brasil é um país pobre? Não. Não, ele é um país Só tem a rico que tem renda. muitas pessoas pobres por causa da desigualdade social, ok? Isso. Uhum. É interessante o tema, né? Pensa só, gente, a gente faturou aí 7,8 trilhões de PIB, foi o fechamento do ano passado. Vocês acham que R$ 600 para auxílio é um valor bom para auxiliar a população? Se a gente considerar aí que a gente tem, que o governo tem, né, possibilidade de pagar um salário mínimo para todos os trabalhadores e ainda manter as pequenas empresas funcionando a pleno vapor, a gente vai considerar esse valor o quê, gente? Pô, ele está me dando migalhas. Só que se eu não tenho uma população com educação suficiente para perceber isso, eu dou R$ 600 e a minha população me aplaude. Ela, nossa, como você é bonzinho. Né? Porque às vezes, então eu vou não, o que eu faço? Eu vou cortar gastos dentro da educação. E não é só o governo de agora, não, viu, pessoal? Não se